Eu não sei como é que eu começo esse vídeo, mas ao mesmo tempo que ele pode ser um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui, ele também pode ser um dos vídeos mais desesperadores. Eu não tô falando isso pra gerar engajamento, não tô falando isso pra, tipo, gerar muito hype, assim, não sei o que, mano. Esse canal tem 90 seguidores, isso é uma coisa que eu faço por hobby, eu não preciso disso, eu faço isso porque eu gosto e também porque eu acho importante, de uma certa forma. Então, eu não precisaria estar falando isso, gerando essa ansiedade mútua, mas, cara, eu realmente acho que isso é um problema e vai gerar alguns problemas aí, grandes aí pra frente. Acho que esse é o grande problema da modernidade, eu diria. E já tá batendo em alguns países. Mas, você já leu o título desse vídeo? Tenha filhos ou o mundo vai acabar e o mundo vai acabar? Não sei muito bem como é que eu coloquei, mas eu tive essa ideia. Cara, não é tão meme, isso não é meme, sabe? Tipo, isso não é uma piadinha, isso não é, tenha filhos, não sei o quê, porque senão isso vai ser importante, não sei o quê. Não, mano, isso, tipo, real vai acontecer, porque, cara, pensa comigo. Primeiro vamos entender um pouco sobre pirâmide social, né? Pirâmide etária e previdência social. Cara, a Previdência Social ela é uma grande pirâmide. Acho que alguém aí já deve ter te falado alguma coisa parecida com isso, alguma coisa que remete minimamente a isso. Mas a Previdência Social é uma grande pirâmide, é uma coisa horrorosa hoje em dia que provavelmente vai ser uma das coisas que vai levar a gente a ter muitos problemas, tanto de orçamento quanto esses que eu vou destrinchar daqui a pouco. Porque primeiro, a Previdência Social do Brasil foi criada numa época que o Brasil tinha uma média e uma taxa de natalidade de 6 filhos por mulher. Isso no Brasil inteiro. Então, provavelmente no norte, no nordeste, até no centro-oeste, devia ser um pouco mais alto do que 6 filhos. Então, a média do Brasil inteiro era 6 filhos por mulher. E essa foi as condições que a pirâmide, eu já tô me perdendo falando pirâmide e previdência. A previdência social foi criada. A previdência social foi criada não pensando, tipo, uma pessoa racional, o que ela pensaria? Eu vou dar meu dinheiro pro governo, que aí ele vai investir numa coisa que supostamente vai render mais para ele, que é uma coisa extremamente segura, porque qualquer coisa, se o governo não vai deixar de me pagar, né? Se o governo só vai deixar de me pagar se ele quebrar. E se o governo quebrar, o menor problema vai ser ele não me pagar. Faz sentido, faz total sentido isso. Porém, qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que não é feito dessa forma. Não é feita você pagando a sua própria previdência e você investindo o dinheiro que depois vai ser usado para você usufruir. Não é assim que funciona. Os 6 filhos por mulher, que tinha antigamente, e a pirâmide social do Brasil, ela era assim. Ela era uma pirâmide assim. Eu posso até botar uma imagem aí, porque essa imagem vai ser sempre muito fácil de achar. A pirâmide social do Brasil antigamente era assim. Hoje em dia ela tá uma coisa parecida com um negócio assim. A pirâmide social do Brasil tá mais ou menos uma coisa assim hoje. Então, poucos jovens e mais pessoas de idade mais avançada. E antigamente tinha menos pessoas de idade avançada, menos pessoas mais velhas, enquanto tinha mais jovens. E os jovens produziam o que os aposentados iriam usufruir, que é a grande pirâmide. Você chama gente para a sua pirâmide e essas pessoas pagam o que pagam para manter as pessoas que já estão lá. Não o contrário, não uma previdência que funciona a partir de simplesmente eu pago o que vai ser meu, eu pago a minha aposentadoria. Não, você está pagando a aposentadoria se você já trabalha, já paga imposto disso, você está pagando a aposentadoria das pessoas de hoje. Você não está pagando a sua. Porque provavelmente você aí que trabalha, que tem uns 20 e poucos anos, 30 e tudo mais, você não vai se aposentar. Já desiste que se você for pensar em se aposentar apenas por previdência, cara, desiste, porque também o teto da previdência do INSS é 7 conto bruto, 8 conto bruto, que vai dar um 6 líquido. Se você ganha sua vida, tipo, se você ganha mais do que isso na sua vida, cara, você vai ter que diminuir o padrão de vida absurdo. E se você aí ainda vai ter, tipo, eu sustento a minha mulher, não sei o que, você
não vai conseguir sustentar agora, então provavelmente você vai ter que trabalhar também. Ok, a Previdência Social é uma pirâmide, porque você paga as pessoas que estão usando já, e você não está pagando a sua aposentadoria, você está pagando as pessoas que já estão e as pessoas mais velhas. Você é jovem, você contribui só com as pessoas mais velhas. E qual vai ser o futuro disso? Eu anotei aqui vários pontos, porque, mano, vou falar bastante coisa e talvez esse vídeo fique um pouquinho longo. Eu espero que não. Vou, na edição, tentar fazer o máximo para que ele não fique muito longo. Mas acompanhe o raciocínio porque vai fazer sentido. Não vai ser bom, mas vai fazer sentido. Cara, é o seguinte. Não tendo pessoas o suficiente, a taxa de natalidade do Brasil hoje em dia está um pouquinho menos de 2. Então, ela tende a se manter, a população do Brasil tende a se manter estável. Então, porque, por exemplo, matemática básica. Se homem não tem filho, né, mano? Homem não gera filho. Homem tem filho, mas homem não gera bebê. Quem gera bebê é a mulher. Então, por exemplo, a taxa é calculada pelas mulheres. Então, são 6 filhos, antigamente era 6 filhos por mulher. Então, a cada casal, ou às vezes mãe solteira, etc., cada casal ou mãe solteira tinha uma média de 6 filhos por mulher. Hoje é um pouquinho menos de 2. Então a população tende a ficar estável, porque tem 2 pessoas gerando mais 2 pessoas, então tende a ficar estável. Só que não existe estabilidade não existe. Se uma coisa ou está crescendo ou está morrendo. É assim que funciona. Então, isso vale para tudo, para empresas, grandes impérios, qualquer coisa. Se uma coisa não está crescendo, ela tende a estar morrendo. E aí ela pode oscilar. Só que você não vai se aposentar. Você que é mais novo aí, você provavelmente não vai se aposentar porque um dos maiores gastos do governo hoje em dia é com o INSS, é com previdência, e com o número de pessoas mais velhas aumentando, porque a saúde hoje em dia, graças a Deus, é boa e as pessoas não estão morrendo mais como antigamente, mesmo morrendo 80 mil pessoas no Brasil, que é uma coisa absurda, mas as pessoas não é tanto por saúde, é mais por segurança, né? Então, mas, whatever. As pessoas mais velhas vão aumentar, porque o tempo passa e as pessoas mais velhas vão aumentar. As pessoas mais velhas, elas não vão gerar mais pessoas jovens. Então, as pessoas mais jovens vão diminuir e as pessoas mais velhas vão aumentar. Então, pessoas de 30, 40, até 60, 80, 70 anos vão aumentar e essas pessoas não são produtivas. Até 40, 50, 60 vão ter que virar, mas 80 ali, cara, é muito difícil uma pessoa dessa ser realmente produtiva. Ela pode trabalhar, mas, cara, talvez ela vá atrapalhar e não trabalhar. Você colocar, por exemplo, o carinha de 80, nos Estados Unidos tem muito isso. E na Europa também, botar alguns velhinhos para trabalhar, cara, é diferente. Essa pessoa não tem que estar trabalhando de verdade nessa época. Porque, cara, o raciocínio já não é o mesmo, a velocidade não é a mesma, tá ligado? Tipo, depois conversa um pouco, repara um pouco nos seus avós e olha um pouco, vê um pouco ali como é que eles operam. Parece que estão falando de uma máquina, né? Não é isso. Mas, tipo, vê ali, mano, faz uma pergunta, vê se ele escuta, faz de novo a pergunta, vê se ele consegue pegar logo de início ou se tem que esperar um tempo para raciocinar. Isso é para fazer perguntas, com uma conversa, que é extremamente simples. Imagina para desempenhar um trabalho um pouco mais complexo. Então, essa pessoa não deveria estar trabalhando, essa pessoa não deve estar trabalhando. Só que, dependendo da situação, ela vai ter que trabalhar. Só que o futuro é realmente só uma grande escravidão de gente nova, porque essa pessoa nova vai ter que trabalhar dos 20 e poucos até os 70, 80, até ela então já aguentar para poder pagar as pessoas que já estão aposentadas, as pessoas que foram prometidas a aposentadoria. Então, volte e meia você vai ver reformas da Previdência, assim como teve, aumentando a idade mínima para se aposentar, aumentando a idade mínima de tempo de serviço. E, cara, a tendência é só essa, mano, porque não tem como dar mais dinheiro, porque, pô, vai ficar inviável. Não tem como você dar mais dinheiro. Não tem como você dar menos dinheiro também. Então, tipo, se você dá menos dinheiro, você tá deixando a pessoa com a condição de vida mais insalubre. Se você dá mais dinheiro, você quebra. Não tem dinheiro para tudo isso.
vai ter que ser uma, cara, vai ter que ser uma medida drástica para isso acontecer. Não tem como muito a gente, é porque é natural, né? Não é tipo uma coisa de evolução, mas é natural. Não sei se vai ser possível nesse ritmo, porque eu tava pensando o seguinte, talvez se, porque a fertilidade feminina e a fertilidade masculina ali são dos 18 até os 20 e poucos. Depois dos 35 cai muito. Depois dos 35, 36, assim, cai muito, muito fertilidade. Não teria como trazer essa fertilidade mais pra frente. Então, realmente, seria um grande problema. Porque a gente vai entrar aqui no outro tópico, que o grande câncer dessa grande crise de não ter pessoas jovens, não ter pessoas mais jovens trabalhando e ter pessoas, não ter gente jovem nascendo, não ter gente nascendo, é o carreirismo e a falta de religião. É pesado isso, só que eu bato mais ainda no carreirismo, sabe? E a falta de religião também é foda, né? Mas, tipo, porque países, por exemplo, de origem cristã, que eles não. Origem católica e origem cristã, que eles deixam um pouco de ser e vão mais para uma linha de Estado laico, eles perdem muita natalidade, porque é uma transição muito brusca, por exemplo, sabe? E aí, mano, dá uma caída no material humano, dá uma caída nos valores do país, e aí gerando uma população um pouco mais relaxada em relação a isso. E, mano, pior, né? Porque essas virtudes, essas coisas ensinadas pela igreja e pelo catolicismo, pelo catolicismo e o cristianismo moldaram a sociedade ocidental. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco disso. Mas a Igreja Católica, ela basicamente moldou a sociedade ocidental como a gente conhece hoje. Então, a sociedade ocidental, que foi próspera por milhares e milhares de anos, ela meio que, pô, vai estar sendo meio destruída por conta disso. Mas vamos raciocinar comigo. Você fica ali dos 16 até os 40 num pique de carreira muito grande. Tem que escolher. Mano, tem que escolher coisa de faculdade. Você fica muito vidradão em carreira. Você não vai pensar em filho. Você vai deixar o filho, depois eu vejo isso. Tanto pra mulher quanto pra homem. O homem ali, ele fica bem sucedido ali depois dos 30 e poucos, que ele fica tentando pegar a gente dos 16 até os 20 ali, 20 e muitos. Ele toma vários nãos, não consegue quase ninguém que ele quer. E aí depois dos 30, que ele já tem um dinheirinho ali, ele quer comer gente. Então ele não vai estar preocupado em ter filho, que é um grande problema, né? E a mulher, ela faz o caminho contrário. Ela fica ali se divertindo muito durante esse tempo e focada também na carreira. Então, tipo, é carreira e o homem foca na carreira para poder comer gente depois e a mulher fica ali administrando a vida sexual dela e a vida de trabalho e tudo mais, carreira dela. E depois ela pensa em filhos. Só depois dos 30, 40 anos que bate ali a carência, bate a carência natural das coisas e é o ciclo natural das coisas acontecer que a pessoa vai pensar. O homem não, o homem só pensa em ter filho depois. Se ele não tiver tomado um baque, se ele não tipo, tiver uma crise de realidade e ficar ali, nessa vida de iate, não sei o que, não sei o que, se o cara for muito bem sucedido, dificilmente ele vai pensar em ter filho. Dificilmente, dificilmente. E cara, depois, é uma coisa natural. Ter filho é uma coisa natural, todas as espécies. É uma coisa natural para todas as espécies. Então, tipo, nascer, crescer, se reproduzir, morrer. Ordem natural das coisas. Então, uma hora ou outra, você pode talvez não vir por conta de mente muito poluída por coisas de modernas e tudo mais assim. Não tô querendo pagar de chatão, mas pode ver, mano. As mulheres aí de 30 e poucos, 40 anos que são solteironas, depois elas ficam querendo arrumar um marido, aí fica falando mal de homem na internet, aí fica falando mal não sei o que. E a mesma coisa dos homens. Falando, mulher não tem mulher boa pra casar, não tem mulher boa pra casar. A pista tá salgada mesmo. Tá difícil você ter ali uma pessoa alinhada com mais ou menos o que você pensa. Se você é tanto um cara bom quanto uma mulher boa, tá difícil mesmo. Mas, mano, não é melhor arrumar um jeito disso funcionar, porque senão nosso destino tá meio fadado. Eu vou beber uma água aqui rapidão. Bora continuar. Mano, esses são os grandes problemas. Tanto a falta dos bons costumes, quanto a falta, quanto o excesso de carreirismo e essa vida ali de correria muito tecnocrática, que a pessoa só consegue ser realmente bem-sucedida e ter um dinheiro ali minimamente aceitável para ela se bancar e poder bancar outra pessoa, ter um lazer minimamente ok.
mano, depois de anos de carreira aí, isso é uma bosta, né, mano? Porque deixa o jovem extremamente impotente. Um jovem de 20 e poucos anos, ele tá impotente. Ele tem um estágio que paga mal pra ele tá numa faculdade pública ou particular, mas ele tem um estágio que paga mal pra ele. Vai entrar numa empresa, vai demorar uns 5 10 anos para ele crescer naquela empresa. Se ele não for demitido antes, se ele for demitido antes, repete o processo. Se ele for um cara ali, vai ganhar uns 10 conto, ok. Se ele for um cara melhor ainda, vai ganhar uns 30 40. E, mano, se você ficar muito, muito, muito dedicado na sua família, dificilmente você vai ter filho, mano. Dificilmente, porque você vai protelando, protelando, protelando aquilo, protelando, e depois, mano, dificilmente você vai ter filho, mano. Dificilmente, dificilmente. E a quebra também da religiosidade, da espiritualidade das pessoas, focado ali em normalizar coisas anticristãs e anti-natalidade também. Então você fala de job, tigrinho, prostituição, essas porra assim, tudo atrapalha e tudo é uma coisa que normaliza, uma coisa que não deveria ser normalizada, e aí as pessoas ficam só pensando nisso. Mas, partindo para outro ponto aqui, mano. Outro problema disso tudo é que para você, a nossa sociedade, de você crescer em escadinha, demorar muito tempo para crescer e ficar ali 20 30 anos para ter uma carreira ok, legal e ter um dinheiro aceitável também para você ter dignidade, isso é um crescimento linear, sabe? Tipo, é um crescimento pequenininho ali, de muitas pessoas trabalhando em conjunto. Oh, caralho, a caneta caiu, foda-se. Mas é um crescimento linear, de, mano, degrauzinho, degrauzinho, caminho de formiguinha, sabe? Um monte de gente ali unida pra, mano, fazer pouquinhos crescimentos e ele avançando. Só que isso não de fato é o que é melhor, porque para esse crescimento linear é possível, é um monte de gente de 20 e poucos, 30 40 50 60 anos crescendo ali, trabalhando de formiguinha. Enquanto se você tem um crescimento exponencial, que geralmente é dado a grandes revoluções tecnológicas ou grandes inovações, então, por exemplo, não é computável, isso não é calculável, o aumento de PIB que os Estados Unidos teve depois da Apple, depois da Microsoft, que são grandes empresas que surfaram num avanço tecnológico gigantesco. Isso deve ter crescido um aumento de PIB que é incalculável para os Estados Unidos. Incalculável. Assim como foi o Ozempic para a Dinamarca, assim como foi aquelas coisas de microchip que são produzidas em Taiwan, é um crescimento exponencial. E normalmente ele é dado por inovação, revoluções tecnológicas. Isso não necessariamente tem que ser feito por muitas e muitas, muitas pessoas, assim como o crescimento linear. Normalmente ele é dado por grandes cérebros, grandes mentes reunidas em um só lugar. Então, tipo, mano, 20 cara, 30 cara, ou às vezes uma empresa gigantesca que são 10, 100 cabeça, extremamente pensante naquilo ali. Uma empresa de bilhões de dólares tem 100 cabeça ali, mano, vidrada em fazer aquilo ali avançar em níveis estratosféricos. E é exatamente esse o crescimento que deveria ser buscado, só que ele não é linear, é exatamente ele ser exponencial. Porque assim como ele pode ser exponencial para cima, ele pode ser exponencial para baixo. E aí, se você apostar todas as suas fichas num negócio que não dá certo, você vai perder muito. E é muito difícil você apostar a sua economia mais nisso. Só que um crescimento exponencial não escraviza as pessoas por 30, 40 anos fazendo a pessoa trabalhar muito, a ponto de não ter filhos, a ponto de chegar no final do dia esgotada e não pensar em mais nada que não seja, mano, vou descansar, vou praticar um hobby meu, vou fazer alguma coisa, vou sair, vou pegar a gente e é isso. Não tenho tempo para filho, porque eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia, e nas horas que eu tenho livre eu gosto de dormir, treinar e sair para me relacionar com outras pessoas. Então, não é visto como filho viável nessa situação. Na verdade, eu acho que é viável, só que, mano, são muito, muito esquisitos. E, tipo, não é só um negócio, dá incentivo financeiro, não funciona desse jeito. Teve uns países na Europa, acho que foi a Romênia ou a Bulgária, acho que foi um desses dois países que deu, por exemplo, 1.000 euros para cada casal que teria um filho. E, mano, não funcionou, isso aumentou um pouquinho, mas depois logo voltou a cair, porque, tipo, não é dinheiro, sabe? Normalmente não é dinheiro, vou te dar 10 mil reais pra você ter um filho. Você teria um filho? Teria mesmo? Não, não teria, mano. Às vezes você não teria, mano. Tenho quase certeza que, 10, 5 mil reais pra pessoa ter um filho. Não teria, mano. Não teria, não teria.
Tipo, a grande maioria das pessoas que teria filho não é realmente só o dinheiro que bate, tá ligado? Não é realmente só o dinheiro. Por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, tem grandes empresas que têm ali cargos, cara, que todo mundo almeja, e de grandes famílias ali, um old money ali, uma famílias muito prestigiosas ali há muito tempo, que tem uma riqueza ali de gerações ali na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um caso à parte, porque eles estão com mais de zero, eles estão com menos de zero filhos por mulher aí, tipo 0,70, 0,80 e poucos filhos por mulher. Então a população deles está caindo muito, muito, muito há muito tempo. Então, para você chegar a determinados cargos, isso eu vi no episódio de Novos Clássicos, inclusive Novos Clássicos Show, você tem que ter uma quantidade de filhos. Então, se você quer ser diretor executivo da Hyundai, você precisa ter 3 filhos. Isso é uma boa solução. Isso é uma boa solução, porque aí, cara, por exemplo, concursado público aqui no Brasil, ou outra coisa que dá muito dinheiro aqui no Brasil, além de concurso público grande, é executivo de grandes companhias, tudo mais, você ser, tipo, às vezes você ter desconto no imposto de renda, às vezes, ó, você só pode chegar a ser juiz se você tiver X filhos. Isso talvez funcionaria. Ou acabar com a previdência social. Porque, mano, se você não tem filhos e não tem previdência social, você vira um mendigo. Porque você não consegue trabalhar no mesmo grau de intensidade até os 70, 80 anos. Você vai estar vivo nessa hora, provavelmente com mínima saúde. E aí, mano, se você não tiver filhos ali para te ajudarem financeiramente, sem previdência social, você vai só ser um mendigão ou vai trabalhar num negocinho ali que vai te dar muito pouco dinheiro e você vai viver numa condição insalubre. Então, você não ter filhos dentro de um regime sem previdência social, provavelmente é decretar falência aos 60 anos. Pode funcionar, mano. Eu acho que vai ser necessário, mano, medidas não tão suaves assim. Vai ser necessário algumas coisas mais bruta, sabe? Ah, mas você pode falar que na Nigéria, nos países africanos, tem uma taxa de natalidade de 12, de 4. Pô, isso provavelmente é mentira. Isso provavelmente é mentira porque na Nigéria, alguns estados e alguns municípios, assim, meio que estado, município lá na Nigéria, e isso é na África toda, não tô falando especificamente da Nigéria. Nigéria é um dos países que tem mais ricos da África. Mas, tipo, você recebe um maior dinheiro do estado se você indicar que está nascendo mais pessoas no seu estado. Então, seu estado é mais populoso, ele recebe mais dinheiro do governo. Então, os governantes na África, que são um pouquinho corruptos só, eles têm incentivo a mentir isso. Igual na China, que você às vezes tem incentivo a simplesmente mentir uns dados de crescimento de PIB, etc. Talvez também de crescimento de natalidade, mas nunca tinha visto tanto sobre isso. Então, mano, talvez você fazer um bagulho duro em relação a isso, uma postura dura pra isso não acontecer e só não colapsar, não virar um mundo de tipo trabalhar até os 70 anos, o jovem trabalhar tipo dos 23 aos 70 e caindo aos pedaços e virar um colapso, porque pô, não vai ser produtivo, um monte de gente trabalhando aos 70. Então, mano, as empresas vão quebrar, e, pô, vai perder o emprego, as pessoas que estão ali realmente trabalhando, mais jovens, não sei o quê. Então, quem... Ah, na sua empresa você é o único jovem. Provavelmente sua empresa vai quebrar. E, mano, o ritmo de trabalho é diferente. Você aí que é jovem e trabalha, você sabe que, tipo, o ritmo e o ânimo ali pra trabalhar. Você consegue ali, mano. Você dorme 3 4 horas no dia, amanhã, no outro dia, você consegue ali viver normalmente. Não é assim para outras pessoas, mano. Infelizmente, não é assim. E, mano, outra solução plausível, velho, infelizmente é a inteligência artificial. Que é uma das coisas que eu trabalho, né, inclusive. Então, tipo, meio que o meu trabalho, eu tô meio que envolvido nisso também. Porque, cara, se você pensar, não vai ter gente qualificada bastante para isso, para exercer aquelas funções. Então, uma máquina vai ter que substituir 10 humanos. Tá vendo? Então, meio que o que eu trabalho, meio que vai ajudar a isso, vai meio que salvar. Eu não gostaria disso. Gostaria realmente, mano, que fosse diferente, porque, cara, não ter filho, isso é um problemaço, isso é uma merda absurda e você tá vendo isso. A gente tá vendo que isso aqui isso vai dar bosta, absurdo, tá ligado? Isso aqui vai realmente dar merda. E, mano, é muita propaganda anti-filho. Aí vem gente na mídia falar essas coisas. Tipo, ah,
um monte de programa na Globo falando GNT, esses programas assim, falando de trisal, falando de não sei o que, falando de ai, ter filho é horroroso, ai, eu e meu marido a gente não tem filho, a gente vive super bem. Tipo, mano, isso é uma propaganda ruim, sabe? Ah, mas tem que ter liberdade de expressão, mano. Eu também acho. Mas isso é visivelmente uma propaganda destrutiva. Então, é questionável também liberdade de expressão até certo ponto. E tem coisa que é tirada também na internet por muito menos. Então, beleza. Mas, mano, pior que a inteligência artificial vai ter que salvar, mano. Os agentes de inteligência artificial específicos que às vezes eu tenho contato com eles e muitos a gente produz, eles provavelmente vão ser uma solução viável. Infelizmente vai ser viável. E vai ter que ser mais obrigatória. As empresas vão ter que fazer isso. Vai ser uma empresa com menos pessoas trabalhando. Porque realmente a pessoa não vai ter gente para trabalhar. Nem gente, material humano, nem material qualificado, às vezes, para trabalhar com aquilo ali. E pagar mais caro numa inteligência artificial vai ter que ser a solução. Então, entre em contato com a Bimai, a minha empresa. Não, isso é uma brincadeira, mas a gente realmente trabalha com isso, só que isso é uma coisa mais séria. E eu não gostaria de meio que ter que participar disso num cenário desse. Então, vídeo meio vibe pesada, eu sei. Tenha filhos. Tenha filhos. Tenha muitos filhos. Diga não aos contraceptivos. Ai, mano. Só tenha mais filhos, tenha mais de 2, 3 filhos, porque vai ser necessário, sabe? E incentive as pessoas a ter filhos. Volte à igreja, porque, mano, senão não vai ser nem só um problema isso, não vai ser nem só um problema seu pessoal, que você depois com 30 e poucos anos talvez tenha vontade e aí você já não tá tão fértil mais para isso, nem mulher, nem homem, mulher é mais difícil nesse quesito. Só que filho é importante, filho é a maior beleza que a gente consegue ter aqui na Terra, é você passar a sua geração para frente, ver os seus genes passando para frente, cara, isso é de outro mundo, isso é de outro mundo, nunca. Meu maior sonho é ser pai, não sou ainda, gostaria de ser. Às vezes eu ainda estudo em escola, né? Às vezes eu vejo as criancinhas brincando, eu tenho vontade de ser pai. Às vezes eu já falei isso pra minha mãe, eu falei, cara, vejo as criancinhas brincando assim, passando, dá vontade. Aí ela fica me zoando assim, não sei o quê. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe seu comentário falando o que você achou. Vídeo mais pesado assim mesmo, mas também é um conteúdo que a gente tem que passar pra frente. Se inscreva nesse canal para você estar acompanhando mais conteúdos como esse. Me siga nas minhas outras redes sociais, @MatheusBrugin, @Brugin com 2 N's, no TikTok e no Instagram. Se você tem interesse em automatizar sua empresa com inteligência artificial, contate a Bimaia. Você pode entrar em contato comigo mesmo ou no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. A gente daqui a pouco vai estar no processo da criação da landing page, que vai provavelmente sair o quanto antes. Então, caso você tenha interesse, vai ser interessante aí no futuro próximo e também para você automatizar a sua empresa, pô, economizar dinheiro com processo, economizar dinheiro com outras coisas e também, além de estar faturando mais com isso, entregando um serviço mais ágil e etc. Não preciso falar muito disso. Então,